Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, @oficina161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Existe um nicho de mercado inexplorado e aguardando por vocês, os provadores. Gente, não é possível que alguém ainda não tenha inventado um provador de loja com uma iluminação menos humilhante. O momento em que uma mulher experimenta uma peça de roupa é fundamental para a sua decisão de levar ou não. Primeiro, ela fica um tempo sozinha para se vestir. Depois, precisa de uma distância maior em relação ao espelho para poder observar os detalhes. A iluminação tem que ser perfeita para cada fase. O momento em que ela está sozinha não precisa ser a hora do seu encontro com as imperfeições. Não existe nada mais desanimador do que estar em um provador sonhando com o quanto uma roupa vai te deixar bonita e no momento em que você se vê só, uma luz branca, fria e de altíssima potência revela todos aqueles defeitos que você já conhece e outros que você nem imaginava ter. Sim, porque em casa não tem essa luz. A vida real não tem essa luz, graças a Deus. A vida não tem Photoshop, mas pede-se uma certa suavidade no olhar. Luz branca é para angiologistas, cirurgiões plásticos e outros magos que nos momentos inevitáveis poderão nos salvar ou, pelo menos, nos fazer pensar que salvaram. O provador, não. Ele tem que massagear o ego, o que pede uma luz discreta, suave, que possa revelar não os defeitos, mas as nossas maiores qualidades. Está lançado o desafio. Bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast. Hoje falando sobre provadores, moda, compras. Eu sou a Cris Guerra e outro dia eu saí deprimida do provador e devolvi a roupa com vontade de devolver a mim mesma. Eu sou Daniela Zupo e tenho sérios problemas em experimentar roupas em cabines. Eu sou Fernanda Ribeiro e adoro provadores e adoro fazer compras com amigas e irmãs. Nossa Mission Sunshine! E eu levo todo mundo no provador comigo, aqueles grandes família. E mesmo que não leve a roupa, adoro a diversão. Você quer fazer uma festa no cabine, né? Tipo isso, existe a festa do cabide, eu faço a festa do provador. A festa da cabine. Gente, eu sou a Natália Dornelas e eu sou aquela que pega a roupa, põe na sacola e vai ver em casa se deu certo. Adoro. E isso é muito legal, né? Porque o nosso jeito de comprar fala de como a gente é. E nós não somos iguais. Então, as lojas precisam entender que realmente nós não somos iguais. O que vocês mais detestam numa loja, no momento de ir pra loja? Por exemplo, Fernandinha contou que ela gosta de ir com as amigas. Eu acho que isso é um momento de diversão. Se eu for com uma amiga minha, a gente vai comprar a loja toda e não vai dar certo, a gente vai gastar todo o tempo do mundo. Então tem uma coisa que eu percebi que quando eu quero comprar mesmo, escolher, eu vou sozinha. Porque a amiga, ela nunca vai ser sincera o suficiente pra falar: ah, essa não ficou tão boa. Aí chega uma hora que a amiga tá meio de saco cheio querendo ir embora, já querendo resolver. Então eu acho que pra comprar tem que ser sozinha. Mas eu acho que nem a amiga e nem a vendedora. Ninguém é honesto. Não, mas aí que tá. Existem vendedoras honestas. Você tem que ser honesta com você mesma só. Porque, na verdade, quando você tá encantada com uma roupa, não tem ninguém que te tire dessa vibe, dessa viagem. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava no BH Shopping, passando por uma loja, passei, e era um vestido florido, azul, e ele tinha babados. E ele parecia uma coisa meio espanhola. E eu
cismei com aquilo ali e eu olhei e falei Eu acho assim, que você tem uma gente, alma espanhola. meu olho brilhou e falei, olha, é isso aí, estou me sentindo linda, gostosa até chegar em casa. Linda, gostosa e espanhola. Linda, gostosa, espanhola. Na hora que eu me olhei, a vendedora falou que tava bonito e todo mundo falou que tava bonito, só que eu já tinha achado que tava lindo. Então ninguém ia me tirar da cabeça. Tirou na hora que eu peguei a luz do meu quarto e dei de cara comigo mesma, vestida de azul, calcinha, anil, espanhola, e digo assim, não. Voltei no dia seguinte, troquei para uma brasileira mesmo. Inclusive, eu acho que uma coisa que faz falta aqui no Brasil e que eu recorria muito na Inglaterra, né, na Europa de modo geral, acho que funciona, é o refound, né? Que é aquela coisa, às vezes, por exemplo, eu sempre fazia isso em Londres, eu enchia a sacola. Eu era muito mais consumista do que sou hoje, por exemplo. Hoje, se eu gostar de 2, tá ótimo. Mas, enfim, eu enchia a sacola, levava para casa, experimentava. No dia seguinte, eu voltava com a nota. Não gostei desse. Tinha meu dinheiro de volta. Eu acho que é uma coisa Na justa. hora, né? É uma coisa que também. no Brasil não funciona. Ou você fica com crédito com a loja, né? Ou você... Você troca tem que por uma gastar, outra, de você tem qualquer que jeito. gastar. É. Eu acho isso uma grande sacanagem. Acho também, acho desonesto. Não é? Eu fiz muito isso, Nath, quando eu morei na Alemanha também. Inclusive quando a Maria nasceu. Porque eu tava ali naquela condição de mãe empurrando carrinho, sem a menor condição de entrar numa cabine com um carrinho e um bebê recém-nascido. Então eu levava, experimentava em casa e aquilo que não rolava, que eu não gostava simplesmente, eu devolvia e na hora ali débito automático no seu cartão. Muito Eu acho prático, que é né? quando você entende que o consumidor, e isso é uma coisa que o brasileiro realmente não entende, né? Que o consumidor é rei. Eu acho que tem uma verdade. cultura também do medo da desonestidade, etc, né? Aí tem outras É. coisas mais arraigadas nisso. Mas sobre essa sua pergunta da cabine, que a Fernandinha falou, eu não acho que é uma questão só de honestidade. Eu acho que tudo fica ruim, Cris. Não, eu acho que na verdade Tudo que eu depende visto da na cabine. cabine fica ruim, Depende assim. da cabine, gente. É uma questão de iluminação, é distância. Olha, Existem cabines legais. Eles falam que as determinadas lojas, principalmente lojas de departamento, eu não sei, que eles colocam a luz, o espelho, o ambiente, exatamente para você ter essa noção Querer ir de embora. bem-estar. Não, o contrário. O Pra você contrário. querer Diferente ficar- do McDonald's, que é feito pra você comer e sair correndo. Exatamente, é uma coisa, é uma luz, é uma meia luz, é uma coisa para você se sentir acolhido, confortável. Mas eu acho Você que olha depende pro espelho, da loja. você Tem se muita sente loja que não tem magro. isso, não. E não tô dizendo que são todas as lojas, mas eu tô dizendo o seguinte, que existe esse, que eu já li, inclusive, uma reportagem, dizendo, por exemplo, você tá coleção de inverno. Hoje, Põe a loja mais fria. Põe a loja mais fria. Então, para você já entrar no clima Sim. de espelho mais magro, entendeu? Para te deixar mais magro. Por isso é que você chega em casa. Mas eu acho que tem E lojas cai que na cuidam real. desse detalhe e lojas que não Isso cuidam exige desse investimento financeiro alto. O Sim. Pedro Lázaro, que é um amigo e arquiteto e faz muita loja de moda, né? Ele sempre falava comigo que o preço do espelho é muito alto e o preço da iluminação da cabine também, né? Então, às vezes, algumas lojas não querem fazer esse investimento. Né? Das lojas que ele fez em Belo Horizonte, por exemplo, a Mabel, que não existe mais, era um provador. Eu não ligo para provador, não faço questão de ficar Lá lá era vestindo legal milhões de mesmo. roupas, mas era um provador que eu queria ficar lá. Era gostoso, de linho, né? Tinha um. Eu acho que é uma me sentia economia meio que em forte, né, casa. se você É parar uma pra economia. Agora é engraçado, porque a Cris foi acometida por esse sintoma aí. Recentemente. A gente pode falar, não tem problema nenhum de falar de marca. Na Zara, é a mesma sensação que eu tenho. A Zara é uma das marcas mais ricas do mundo. Então, eu não consigo entender qual que é a lógica, né? No também fim não das consigo. contas. Interessante, porque eu acho que eu tenho uma claustrofobia. Então, acho que eu realmente não sou parâmetro, porque eu chego a suar. Eu começo a ficar nervosa se eu entrar com muita coisa Te numa irrita. cabine. Eu também me irrita, me Fico incomoda. irritada e Louca fico pra sinto resolver calor, rápido. E aí começo a achar tudo horrível. Então, a minha tática é o contrário, assim, era, né? Botar na mala, na bolsa, comprar, levar, botar na bolsa, eu acho que eu tô roubando. Botar Era na uma tática bolsa, Winona Ryder. botar na bolsa, Nossa, perdi a piada, gente. sair da Peraí, loja, Winona. apertar a bolsa, não é isso? Voltar
e devolver. Gente, falar nisso, vou contar um caso pra vocês. Você pega pela polícia. Ligar pra gente e a gente lá te tirar, não é isso, Dani? Amigas perennials, help me! Ô, gente, mas eu, quando morei na Inglaterra, eu fiz um curso de fashion retail, né? E eu tinha uma professora que trabalhava na Gap, né? Ela era diretora da maior loja da Gap na Inglaterra e tal. Que fashion retail? É varejo de moda. Varejo. Obrigada, Renatinha. Obrigada. E aí... Obrigada de nada. E aí, naquele momento, eu tinha muito interesse no varejo, eu achava que eu ia ser buyer internacional. Hoje não quero nem saber disso, mas o que enfim. Que é buyer? Compradora. Buyer é compradora de loja. É. Por exemplo, quando Gente, você entra pra mim, na só vem Zara... Buyer remédio. Esse episódio não Se é é buyer, patrocinado é pela bom. Zara, né? Mas assim... Esse episódio não é patrocinado pela Zara, mas o buyer é aquele cara que faz as escolhas, Tá. né? Então, por exemplo, É por isso que legal. você vê a diferença entre uma Zara e outra, porque o buyer é diferente. Mas enfim, aí ela contava de casos, né, da desonestidade das pessoas em relação ao refund e de pessoas que entravam com carrinhos de bebê e burca, por exemplo, na Inglaterra, porque tem muita gente do Oriente né? Médio e tal. E sai que as um pouco mais pessoas colocavam as coisas no carrinho de bebê e que elas tinham, na verdade, gente, Gente, as eu não pessoas são faço loucas. isso, tá? Só pra ficar claro, porque eu não terminei Mas é porque eu a conversa. lembrei dessa história, mas as pessoas são loucas, né? Gente, e elas eu não tinham roubo, conluio com o cara Quem da acha que é porta, roubo, menina? porque aí ele desligava o pipipi da porta, entendeu? Então, Olha. assim, a perda, parece que no varejo, de modo geral, ele já tem uma perda que é relativa aos roubos nas já tá- lojas, já tá né? embutido no Quer dizer, preço. eu tô mudando o assunto aqui, mas é que quando Quando eu falar de compra e quando a gente loja... perde o controle da Mas pauta. é legal essa Eu achei informação, interessante isso. Parece que já eles chamam de loss, né? Que já é aquela parte da perda mesmo. Na época ela falava das proporções, dos números em relação a isso. Mas nessas grandes lojas eles já têm aí uma percentagem. E aí, como é Sim, que tá funciona embutido isso, por nessa- exemplo, na Europa tem muito a mesma marca, né? Zara, Mango, H&M, elas têm segmentos, né? Não só compradores talvez diferentes, mas estilos diferentes, né? Isso é uma coisa que no Brasil não tem, né? É verdade. É verdade, porque são, às vezes, do mesmo grupo, né? E grandes marcas que são irmãs e que são diferentes. Aí, sei lá, por exemplo, a irmã mais nova da Topshop é uma marca mais barata e mais teen. É bem clara essa segmentação, né? E eles fazem muito isso porque eles atingem todo mundo, a mãe, a filha, a avó, né? É, e Mas por o Brasil falar hoje de mãe, começa a filha, ter esses avó, grupos, né, também, assim, é mais recente, mas tem algumas marcas cariocas que já começaram a entender isso, querem permanecer na família e vão aí, tem três marcas que vão complementando uma outra, né? Esse negócio que você falou de mãe, filha, avó, que outro dia a gente estava no nosso Perennials Talks mercado lá em São Paulo, né? Conversamos com um franqueado que estava no evento, uma franqueada, na verdade, depois que a gente fez o nosso bate-papo lá sobre mercado e tal. E aí ela veio contar que ela tem uma franquia de lingerie, ela é franqueada de lembrei lingerie. dela. Uhum. E ela tem duas funcionárias de 60 anos. Porque ela descobriu que são os melhores funcionários que ela pode ter. E aí achei muito interessante, porque o mercado, o varejo de moda sofre muito com isso, né? Existe um turnover muito grande de troca, as pessoas não ficam na posição de vendedora, elas não são vendedoras, elas estão vendedoras. Não é uma coisa de carreira. E aí ela falando que essas mulheres de 60... mulheres que estão separadas, os filhos já casaram, né? E elas estão super felizes de estar ali na loja de lingerie. E eu fiquei imaginando que isso é muito legal, porque Que ótimo, na hora né? de uma pessoa experimentar, ela não tem essa coisa do culto, tudo perfeito, tudo lindo, né? Igual que você vai naquelas lojas tipo a Farm, todo mundo é jovem, Ai, que as linda, meninas de são cabelo. lindas. Sabe, não, assim, gente. Eu não aguento porque- vendedor mal. Eu fico A tentando. moda não é só pra gente jovem. Eu acho Vendedora que tem linda um tem humor, né, crônico, assim. Eu não sei quem foi que inventou que pra gente trabalhar como vendedora, a gente tem que estar com aquela empáfia, né? Com uma cara assim, uma meio cara de de mau humor. antipática, né? Mas isso é muito 80, 90. Eu acho que eu hoje acho não que se tem mais passou. isso, não. Hoje é mais Eu smile, acho né? Que tem lojas, É mais a gente falou de difícil algumas vender. aqui que as pessoas só ficam dobrando roupas e aí você às vezes tá pegando, parece que você tá fazendo uma coisa errada, assim. Parece, parece aquela mãe mal-humorada que tá dobrando roupa Você depois tá me da lavanderia. atrapalhando aqui, né? Eu me Eu sinto tenho assim. uma amiga. Eu também. Desculpa que por ela comprar, fala- sabe? Desculpa, eu tô pensando em comprar uma roupinha aqui. Eu posso estar pegando? É. Eu tenho uma amiga que ela era muito, muito puta com as vendedoras da Patachu. Lembra da Patachu? Lembro. E Nos aí, áureos tempos. exatamente. Fechou? E aí,
Mudou de dono, né? Foi uma marca que tentou permanecer no mercado, mas passou por uma grande transformação do estilo mesmo, né? Era uma marca que fazia tricô como essência e de repente começou a usar tecido plano e enfim. Mas viveu bastante, considerando-se o mercado brasileiro, acho que ela foi uma marca que viveu bastante. Mas ela tinha essa loja mesmo. Na Savassi. Em algumas lojas, inclusive, você ficava meio temeroso de entrar, porque você tinha essa história, né? Era muito chato. E aí, ela falou que a vingança dela foi uma vez que ela foi comprar e ela foi bem maltratada pela... Eu já tinha sido maltratada, ela foi maltratada. E aí ela chegou toda feliz pra mim, falando comigo assim, Fernanda, minha vingança. E ela adorava Patachu, eu também adorava Patachu. Eu também, gente. Eu também. Patachu, te amo. E ela falou assim, Fernanda, porque a minha alegria foi ela ter me tratado muito mal, com muita empáfia. E na hora que ela me perguntou qual era o meu endereço, e eu falei Rue Washington. E ela não sabia escrever Rue Washington. Adoro! Tem um caso ótimo disso. Não sabia escrever Washington. Que eu até coloquei e eu fui soletrando pra ela e ela colocando e eu olhei e falei assim, minha... Tá vendo, que amiga? Que adianta você me olhar? Porque assim, eu acho que tem muitos vendedores que ficam... eles se portam, né? Acho que isso tá acabando mesmo, mas tem muita loja que se porta como se... Nós somos um grande clube do qual você gostaria de fazer parte, né? Isso. É verdade. ao contrário, gente. O clube é o comprador. Hoje em dia tá difícil ser sócio desse clube que é o comprador. Mas tem um caso, Fernandinha, que quando você começou a contar, eu achei que fosse esse, que a Leila Leila Ferreira me contou de uma amiga que entrou na loja, assim, vestida de maneira simples, não foi vista, não foi, né? Porque tem muito essa coisa do vendedor que julga a pessoa que entra, né? E aí ela entrou, ninguém olhou pra ela, a loja tava cheia. E ela foi pegando coisas, foi empilhando. Não era uma loja tipo de departamento, mas era uma loja onde ela podia pegar. E aí ela chegou no caixa, com uma pilha de coisas. E aí ela despertou um sorriso, né, no cara do caixa, no cara que tava atrás do caixa. Podia ser até o vendedor, né, fechando venda. E ele começou a tratar ela bem, né? E ele foi, por favor, soma pra mim, né? Aí deu lá, tipo, 2, 3 mil reais. Ela falou, isso é o que eu compraria se você tivesse me atendido. Gente, eu acho isso tão maravilhoso. Sabe, assim... Aconteceu isso com meu tio, numa loja de sangue frio, numa né? loja de carros. Ele saiu de Campinas. Meu tio Isaías de Campinas. Adoro tio Isaías! Deixei um beijo pra ele na estrada? Sim. Gente... Tio Isaías é um Buda, uma pessoa elevada. E rica. Tio Isaías, gente. Tio Isaías saiu de Te Campinas. amo, tio Isaías. Veio passar Natal aqui. Bermudão, chinelão, Chinelo Raider. blusinha de malha. E falou com a minha mãe, Zuzu, vamos ali comprar um carro. Olha que ótimo. Zuzu foi com ele comprar um carro. Chinelão, bermudão, blusinha de malha. Lá, quietinho na dele. Ninguém olhou pra tia Isaías. Pois é. Ninguém olhou pra tia Isaías. Aí, o vendedor, na hora que ele tava indo, o vendedor chegou correndo e perguntou o que o senhor queria? A mamãe já olhou, né? A mais velha, defendendo o mais novo. Ela, não queremos nada, não. Não queremos nada, não. Aliás, queria comprar um carro. E à vista. Não é Isaías? O Buda falou, Zuzu, era o meu plano. Mas acho que agora a gente vai tomar plano. um sorvete. Vamos lá. tipo isso. Ah, gente, por isso que eu falo. Gente, é isso. É. Esse caso, pra mim, ele é super emblemático. Não, eu acho que julgar Da pela história. aparência, isso é uma lição pra Acho vida, tão não é só brega, pro né? momento de Isso venda. Além Isso é o da que mais loja. tem. Mas isso é o que mais tem. Gente, a gente verdade. tá no mundo material, Tanto infelizmente. Mas eu né? acho que tem muito vendedor bom, tá? Eu defendo, Tem. né? Porque quando você falou Mas aquela o coisa vendedor assim, bom, vendedor ele te vende, elogia, né? Ele vende. não é, gente, o bom vendedor é aquele que fala assim, isso não Claro. ficou bom, eu vou lhe trocar. Pronto, tá selado uma relação Você de sabe que eu confiança. gosto até daquele que força um pouco a amizade? Por exemplo, se for gay, então, fica Eu amigo gosto em dos 3 gays também. segundos. Adoro. Porque eles vêm, falam que você é maravilhosa. E às vezes é isso que você tá afim de Eu e a ouvir, Cris gente. entramos no aeroporto de São Paulo, Adoro. na MAC, Ah, e é? a Cris queria comprar uma pinturinha. Vou comprar aqui umas... Comprar um batonzinho, né? E Ah. a gente achou um vendedor tão simpático, tão Sensacional. fofo, e ele desceu toda a loja, e ele maquiou a gente. Ah, isso é maravilhoso. Esses E ele assim, ficou que a numa gente quer ficar amigo depois da felicidade em compra, né? conversar com É. a gente. E a gente levou alguma coisa, né? É que eu acho Cris que- mais do que eu, né? Eu levei duas sombras e 2 batons. E eu levei um batonzinho.
É, assim, Mas de eu lambuja. acho que tem uma coisa muito legal que é você entrar na loja. Eu sou muito apaixonada pelo ato de vender. Eu acho que é uma arte, assim. É uma arte sem que eu não sei realmente. Eu também não sei. Eu não sou uma pessoa que vende eu acho bem. que é difícil vender. Eu tentei não ser sei se eu vendedora da saberia Patachu, vender. gente, quando eu era adolescente. Eu sou frustrada. Eu fui porque vendedora da Toulon. Eu queria muito ser vendedora de loja. E A gente aí é vintage eu arrumei um demais. estágio antes. Mas assim, o meu sonho era começar minha carreira, né? Assim, meu primeiro emprego, ser vendedora de loja. Eu sempre achei legal esse ambiente. Mas eu acho que quando você percebe que a pessoa te atendeu bem, ela quis ver sua necessidade, e você sai, ela tá feliz porque você tá feliz. Porque existe isso genuíno, entendeu? Porque eu acho que o bom vendedor é aquele que sabe que a pessoa vai voltar. E é capaz de Não dar vai uma pensar consultoria. nele. Cria-se uma Eu penso- relação, eu acho né, o na seguinte, verdade. O O cara cara tá ali o dia inteiro fideliza. vendendo sapato. Ou o cara tá ali o dia inteiro vendendo maquiagem. Ou o cara tá ali o dia inteiro vendendo roupa. Se ele não sabe o que ele tá vendendo, ele tá no lugar errado. Então, acho que pra mim, o que me conquista é um certo grau de consultoria. Sim, mas Essa cor fica mais legal em você que essa. E de sabe? Não, entender isso não quem te você é, valoriza. sacar o seu Exatamente, jeito, né? Exatamente. Porque são inúmeras pessoas. E assim, É o vendedor verdade. me perde com uma frase. Fica a dica, hashtag. Quando eu tô na dúvida entre Leva os duas dois, blusas, ou duas querida. calças, ou 2 sapatos. Leva os dois, o preço tá ótimo. Também. Eu também me irrito muito Leva com os aquela dois. coisa assim. Isso aqui tá tão bonito. Nossa, tá na última moda. Mas você vai deixar isso? Não acredito que você vai deixar. Gente, perdeu. Eu não Ou então gosto, sabe fala, do quê, isso gente? aqui a Tássia Naves está usando. Ah, não, a Tássia Aí não, pronto, por acabou. favor. É aquele Não que tem nada quer contra dar. ela, mas não é essa coisa. Adoro a Dani. Quem é? É muito bom. A Mas eu tô gente tem que expondo colocar toda a minha legenda dentro ignorância do aqui no universo. Não, mas você não gente, mas precisa cada um é saber, não. ignorante. né? Não, pode ficar aí do mesmo jeito que você tá. Agora, o vendedor que fica na gretinha do provador e o vendedor que fica na gretinha do provador, querendo ver se ficou bom. Gente! É aquele que que fica. Gente, você às vezes não tá com a calcinha boa naquele dia. Ele é apegado ao cliente, né? Pelo amor Você de fica Deus, lá e ele fica, miga. e aí, ficou bom? Eu só não gosto de comprar biquíni. Ah, Nunca nossa. gostei, gente. Outro dia eu comprei. Eu nunca gostei. Eu acho que de só comprar. quando eu era criança que eu gostava de comprar Eu acho que biquíni. nem criança, gente. Eu acho que eu sou daquelas que tem, assim, a vida inteira era um biquíni. Um biquíni para todo verão, para todo sempre. Até que sempre chegava, aí muito sincera, sempre chegava uma amiga e falava assim, ô Fernanda, tá na hora de trocar? Na hora de trocar o quê? O biquíni. Então, outro dia eu fui Comprar comprar outro, biquíni, vou te entendeu? contar a Eu tinha uma amiga que história. ela Tá tinha, muito a gasto. gente viajava, ela tinha 15 biquínis. Nossa, Porque a gente tinha essa história de um biquíni por temporada, não era assim? Quando a gente era Biquíni criança. Mas na verão. praia dá Dois, uma... né? Eram dois, dá né? uma- Geralmente dá eram uma- 2 biquínis. Pra dar uma quando você fica- alternada, porque né? a gente também né? ficava- Enquanto um lava, Enquanto um lava, o meu sempre foi enquanto um lava, o outro tá nativo. Não, mas hoje a gente vai pra Enquanto pra um praia lava, com o outro 4 cozinha. biquínis, É, assim, você exatamente. fica, né, a gente tem um... É outro padrão de consumo mesmo. É mas verdade. outro mudaram. dia eu fui Vocês comprar mudaram o biquíni, padrão de consumo de gente. vocês, Mudei, assim? eu mudei. Eu mudei Inclusive demais. de roupa, Sim. de olhar. Tipo de Sim. roupa, né? Eu acho que a gente até falou um pouco sobre isso em São Paulo, né? A gente até falou um pouco sobre isso no nosso último talk. Eu, por exemplo, fiquei uma consumidora muito mais consciente, assim, mas não só no Eu sentido também. do planeta, que o planeta agradece, isso é uma questão importante, eu acho que hoje em dia para todo mundo, né? Mas eu acho que a idade, o tempo, você começa a entender que aquilo ali não é para você, é bonito, mas não é para você, né? Eu acho que Mas isso é uma coisa que eu aprendi, assim. Deixa a Nath E eu me falar que preocupo um pouco menos com tendência e com peças que eu sei que eu vou Que usar. vai te Eu também. valorizar e que vai te Eu não usar. tô eu falei deixa a Nath falar, não era pra te interromper não, é porque eu quero contar uma história, mas vou deixar a Nath contar, porque eu fui comprar biquíni outro dia e lembrei de você, Fernandinho, vou te contar minha saga. Não, agora você termina. Não, é porque você sabe a história do eu sempre fui uma magra barriguda? Eu sou um bem minúsculo, entendeu? Eu sou essa pessoa. A pessoa fala assim, nossa, você é magra, porque você não reparou na minha barriga. E eu tenho realmente um ovinho na barriga. E aí eu fui à Sila comprar um biquíni ou um maiô. E aí eu experimentei os maiôs e eu me sentia mais barriguda com o maiô, porque É minha mesmo? perna é fina. Então fica aquela coisa, a perna fina e aquele volume meio... Ah, não, Uma Cris, coisa para. meio botijãozinho de gás, sabe? E o Ale lá fora esperando meu namorado, né? Todo paciente, fofo. Aí eu na hora de abrir o provador, era sempre um momento assim de muita, sabe? Coragem. Uma aprovação pra mim. Será que ele vai. Aí, ele, não, isso ficou muito doninha. Aí eu achei um maiô meio retrô, que ele é mais baixo, que não cava demais, ficou legal. Mas eu descobri que eu queria Aí eu acabei comprando um biquíni também.
bem assim, retinho e de cintura bem baixa. E falei, gente, a barriga tá aqui, tá melhor ela assim do que ficar tentando puxar ela pra cima. Outro dia eu também lembrei de mim. Rapidinho. Eu tô na fila de espera pra falar, entendeu? Eu fui no clube e eu resolvi colocar biquíni. E depois de anos e anos e anos com biquínis parados na minha casa, eu descobri que eu fico bem a autoestima que eu tenho, tá, gente? Eu fico melhor com biquíni de lacinho, quando ele é mais fino. Que todos os biquínis mais largos que eu tentei comprar, a minha barriga ficou parecendo... Eu não sei explicar pra vocês. É algo muito bonito. Um dia eu tiro uma foto e mando. Ai, eu descobri que eu fico bem... contar as verdades. Eu descobri que eu fico bem em casa. Bem em casa. Aqui. Conta, Nath. Não, é porque essa história é muito legal. Na verdade, eu lembro de uma entrevista da Fernanda Young, muito antiga, em que ela falava que quando ela se encantava por alguma coisa, ela nunca comprava de imediato. Que ela meio... Ainda mais quando tiver quando tinha um valor agregado maior, ou uma coisa mais cara. Valor agregado é um jeito tão elegante de falar que a coisa é cara. Uma coisa mais cara, né? Aí... E eu uso isso muito hoje, também. assim. Eu nunca compro de primeira, a não ser que seja uma coisa de necessidade. Pensa ou que até seja... o dia seguinte. que seja, sei lá, lingerie, essas coisas. Mas, sei lá, uma peça de moda. Porque precisar de roupa nova, eu não preciso. Eu não preciso de roupa nova. Eu compro de primeira, tipo esse macacão que vocês elogiaram hoje, que é uma coisa que você fala assim, que isso? Parece que sempre teve no meu armário. Mas isso mesmo isso, eu olho, falo, visto, mas eu nunca levo de primeira. Eu sempre... É uma boa tática. É mais difícil quando você tá viajando, mas até quando eu tô viajando, eu tento fazer isso. Eu acho uma ótima alternativa pra você fazer um consumo mais consciente. A gente tem que pensar nisso, gente. Você sempre tem escolhas, né? Eu, pelo menos, sou dessas, que quando eu entro numa loja, se eu gosto da loja, eu vou encontrar mais do que o que eu preciso. Claro, sempre. Né? Então, eu acho que esse mais do que eu preciso é um risco que tá no consumismo e tá também nessa questão do que representa a moda pra gente, né? Assim, o desejo, alegria, né? Pelo novo. Então, eu tenho algumas estratégias, assim, que eu aprendi com o tempo, porque realmente eu acho uma decisão difícil, assim, entre cores, entre peças, já que você não vai levar a loja toda, né? E roupa é caro, e né, roupa gente? é muito caro com no Brasil. bens de consumo. Nesse país. Exatamente. Então, eu opto hoje sempre por aquilo que eu vou usar mais. Então, isso vira um critério objetivo. Eu também. Aí, está lindo, mas sabe o que é? Eu vou usar esse macacão todo estampado quantas vezes na minha vida, sem que pareça que lá vem aquela moça do macacão estampado, entende? Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Hoje eu não tô comprando nem de primeira, nem de segunda. Adoro! Muito menos de terceira. Porque Fernandinha, te amo a também. vida inteira, bom, gente, quase 20 anos apresentando programa de televisão, né? Então, o que acontecia? Mudava, às vezes, o produtor de moda. Às vezes era um produtor muito bacana, às vezes não, às vezes uma legal, outras não. Então, nem sempre as roupas eram legais. E eu apresentando programa diário. Então, a vida inteira eu comprei roupas que dessem para eu trabalhar. E que se eu não chegasse lá na TV e não gostasse da roupa que arrumaram para eu apresentar o programa, eu já estava vestida de uma forma super Fernanda que desse para eu apresentar o programa. Então, eu sempre fui super ligada em moda e tal. Não em moda, mas... Em moda, em vestuário. Sempre fui prática. Eu comprava roupa para apresentar e também para... E, bom, de 3 anos pra cá, coincidentemente, com essa história de eu abrir o bistrô e eu tenho 3 roupas que eu visto. Amo, eu tenho 3 roupas que eu visto. Por semana, né, lá no bistrô, eu não preciso de roupa nenhuma eu tenho um uniforme meu lá e tudo e tal. E eu fui diminuindo também na história eu fui redescobrindo o meu guarda-roupa. Isso é muito legal. Quando eu descobri, peças, eu descobri que eu tenho muita roupa. E que essas roupas, tinham muitas que estavam paradas há muito tempo no meu guarda-roupa. Quanto mais roupa você tem, mais roupa você compra. Porque o que acontece? Eu comecei a perceber que quando tem eventos, agora, né, que não tenha... Eu tenho roupa. Uhum. Só que eu não tenho mais essa história de ficar tendo que comprar roupa a cada evento onde você vai. E aí o né? que acontece? Eu fui perdendo um pouco a boca. Perdi. Não é que eu perdi o gosto de comprar. Né? Uhum. Eu perdi um pouco da gula. Eu também perdi. Porque eu acho que isso é um pouco de disciplina também. E também acho que é um pouco de maturidade.
Porque também não dá pra você eu ficar acho que é também. maturidade, Mas sabe sim. que eu acho que tem uma hora que você começa a ficar escravo das coisas. Você tem tanta coisa que aquilo te dá um trabalho pra você achar, pra você lavar, pra você arrumar. Aí, assim, Você quer simplificar também. E aí eu fiquei olhando, claro que tem horas que eu vou na Zara ou eu vou em qualquer outra loja, já que a gente fala de Zara, porque Zara é prático, né? Você vai ali no shopping almoçar, encontrar com alguém no cinema, você dá uma passada ali. E a curadoria é boa. Né? E aí o que negócio acontece? Você sempre... Eu fico com vontade de comprar, mas às vezes não... Eu consigo hoje olhar e falar assim... Não. Pra que eu vou comprar outra calça preta? Porque antes era assim, vou comprar uma calça preta para o dia, vou comprar uma calça preta para a noite, vou comprar uma calça preta para trabalhar. Isso não existe mais. Gente, isso não existe. Hoje, naturalmente, Não, você gente, sai do... existe. você sai do A trabalho. gente tirou da nossa vida, mas Não, existe, mas eu acho né? que no dia a dia das pessoas, as pessoas não estão... Elas não têm tempo de ir em casa pra trocar de roupa. Você pra, sai com uma as roupa pra roupas, trabalhar. Elas têm que ser versáteis, né? Vai. E tem uma coisa também é que agora, que complementando, essa semana passada, vocês estavam em São Paulo, eu estava no Minas Trend Preview, mediando algumas palestras. E um ponto em comum que eu vi dessas palestras, muitas delas, durante essa semana, foi a história é até um paradoxo, né? Uma incoerência, na verdade. Né? Que é um evento de moda para lojistas e para você comprar, para compradores. E várias dessas palestras estavam questionando a forma de consumo que a moda tem. Porque é uma... Além de tudo, eu não sabia que ela é muito mais poluente que a gente pensa, muito mais predadora, muito mais... Então, assim, vários deles questionando também essa forma de consumo que o mundo tem. Gente, né? Eu acho que a moda, da ela qual tá Black precisando... Friday é uma isso aí, bizarrice isso é do bizarro. mundo, né? Isso é bizarro. Eu acho que o Black Friday personifica, não materializa, né? Isso que a gente está falando, quer dizer, o consumismo é levado a uma potência absurda, né? Maluca, insana, desregulada, né? A gente fica no meio dessa coisa, né? Como que... ali, né? Aí Nossa, é uma coisa... gente, eu realmente não. nunca me pegou. A gente, não, isso também Nem não. lá fora, nunca. Mas eu acho que a moda, ela tá num momento de ter que se reinventar. E outro dia a gente tava fazendo uma discussão sobre isso no Fire, conversando com o André Carvalhal, eu tava mediando uma discussão exatamente sobre ele, isso. inclusive, foi um dos palestrantes. Ele é um querido. E aí, às vezes me dá a impressão de que talvez a gente volte pro que era antes do prêt-à-porter, né? Que aí, cada vez mais, você vai ter uma forma mais customizada, mais sua. Mas como fechar a conta? Ainda é uma grande interrogação. Eu sinto saudades Mas eu gosto daquelas dessa... lojas que a gente ia no centro e aí você comprava o pano e a modista desenhava pra você uma sugestão. É de legal modelo. demais, né? Antes, eu acho que a gente pegou essa. A gente ainda é dessa geração. Da loja de tecido, Da loja eu de tinha né? costureira Casa no da interior. sogra. Não Eu era? tinha, eu tinha costureira. Eu acho que É. eu acho maravilhoso. Eu acho que ter costureiras, uma boa costureira, é uma coisa, é um luxo hoje em dia, mas que Eu não tenho. existem costureiras que Eu, estão inclusive, voltando. estou procurando uma costureira em Sim. Belo Horizonte, tá? Tem Tem Costureiras. essa cultura, tem essa cultura. Eu acho muito Eu legal. acho que tem esse movimento, Eu mesmo sei que que a gente seja tá nessa história periférico. de lojas fazendo propaganda de graça, mas eu tenho uma coisa super pra dizer. Propaganda de graça é ótimo. Propaganda e antipropaganda. O meu sonho era chegar, ser Amor e perennial, ódio. ser perennial para vestir roupas da Meire Caetano. Ah, é Gente, verdade. porque eu passo ali como é que chama aquela rua? Gonçalves Dias. É na Gonçalves Dias. E tem umas roupas que eu acho elas tão bonitas. E eu acho que quanto tão mais elegantes, largas, né, tão- mais amplas, É, mais Fala mais que é roupa de rica. arquiteta, É, sabe? Aquela roupa de arquiteta. eu acho roupa de lindo arquiteta. Eu acho que a gente demais. vai envelhecendo, a gente vai ter uma tendência pra roupa de arquiteta. É Eu aquela acho roupa de legal. arquiteta que a Maria Bonita tinha, lembra? Maria Bonita. Exatamente, Que é uma exatamente. roupa Porque assim, é mais você roupa tem que ter justa. uma verba maior na vida, né? E, né, porque é uma De seda valor pura, agregado. porque nesse momento você Preço começa sob consulta. Você começa a Não, optar gente, a por menopausa coisas de mais, pede tecidos menos naturais. coisas e coisas de mais qualidade. Então, por exemplo, A menopausa eu hoje sofre. não consigo roupa de seda mista, porque eu sinto um Não calor danado. Pra mim tem que ser tecido Eu natural. também percebi Então, isso. entre comprar um tanto e comprar uma roupa, né, de melhor qualidade, Sem dúvida. enfim. E que também tenha, né, um fair trade mais justo e tal, acho que é isso. Por enquanto eu gostaria de comprar Meire Caetano, mas eu tô comprando seda mista mesmo. Seda mista.
Fernanda. Vai uma dicas? t-shirtzinha básica. Eu tenho uma dica legal. Dicas Aspirinios. Então, ótimo. Essa é agora, nesse papo aí, a gente tá falando, querendo ou não, falamos também de consumismo, né? De como a gente aprende com o tempo a consumir mais conscientemente, não é, meninas perennials? Isso. Yes. Então tem um documentário, não é assim que o documentário seja maravilhoso não, tá, gente? É um documentário legal, ponto. Mas o tema é muito bacana. É Minimalismo, Minimalistas, ele tá no Netflix, na Netflix. Eu vi passando, mas eu não São dois assisti. amigos, que são uma tendência muito forte, sobretudo nos Estados Unidos, que são o império do consumo, né? Acho que é o país que mais consome moda e tudo mais, e descartáveis, etc, etc. Então, obviamente, o movimento de resistência a isso, de mudança dessa mentalidade lá também vem crescendo, né? E esse que fala das casas pequenas também? Não. Esses são dois amigos de infância que, por razões distintas, um teve um burnout. Acho que ele trabalhava no mercado financeiro e aí pifou, ou enfim, um dia acordou e falou: nada a ver, não quero mais essa vida, não tenho vida, etc. E o outro teve uma mãe que adoeceu, ela morreu, acho que de câncer, e ele teve um abalo profundo, porque ele percebeu que ele não conseguiu estar lá por ela durante todo o período de doença dela. Essa história, pelo menos, que os dois contam. O documentário acompanha a turnê deles de lançamento desse livro, onde eles contam como eles viveram 5 anos com pouco, né? E se desfazendo desde móveis, assim, o documentário acompanha os dois nas próprias casas, e eles praticamente não têm móveis, é tudo bem minimalista mesmo. E o mais legal é a cena da mala, que é inacreditável. Os caras ficam, acho que, 10 meses nessa turnê do livro pelos Estados Unidos. E o cara leva uma mala, assim, e ele é todo arrumadinho, aqueles caras que passam gel no cabelo, assim, sabe, que se penteiam pra sair e tudo mais. E o cara arruma numa mala de bordo, um pouco maior que a mala de bordo no Brasil, acho que não cabe nem 5 cuecas, né, mas assim, o cara arruma o que ele precisa pra estar na estrada. Ele fala: o que eu efetivamente precisar, eu posso comprar uma peça aqui, outra ali. acho isso um luxo. Então acho que é legal pra gente ver como as pessoas conseguem sim se desfazer de muita coisa. E a vida não fica menos legal por causa disso, né? Minimalistas ou minimalismo no Netflix. Minimalismo, né? Em Tá inglês, aqui. né? Tá aqui, já até marquei. Que é o nome do movimento, né? Minimalismo, né? Minha dica já que a gente já falou do André Carvalhal, né? Ele falou de alguns livros dele lá eu fiquei super interessada com Moda com Propósito. O André Carvalhal, para quem não sabe, ele foi gerente de marketing da Farm. Diretor de diretor de marketing da Farm, muitos anos. Deu uma pirada. Vem da publicidade. E hoje ele faz palestras sobre moda e livros. Ele fala de mim no livro. Não, ele é um fofo. Ele é uma pessoa muito especial. Foi um privilégio ver a palestra dele, foi muito, muito legal. Então ele tem um dos livros dele, chama Moda com Propósito, que tem tudo a ver do que a gente falou. Ele fala em relação às marcas, mas tem em relação a gente também. Que ele fala que um mundo cada vez mais conectado, a moda ganhou força e conquistou espaço na vida das pessoas. Agora estamos cheios de produtos e sempre queremos mais. Nos últimos anos, porém, essa ansiedade gerada pelo consumismo tem deixado a sociedade e o meio ambiente esgotados. E a promessa de que a compra traz felicidade claramente não vale mais. Questionador como sempre, André Carvalhal reflete sobre essas contradições para apresentar aquilo que deveria nortear todas as marcas da atualidade e a nossa vida também. O fazer com propósito, mirando muito além só do consumismo. É isso, fica a dica aí para vocês. Moda com Propósito, André Carvalhal. Eu vou falar de um documentário que mostra o oposto do que a gente está falando, de um vendedor que não seja legal, de uma loja que não seja confortável, que é a história da Selfridges. Que pra mim é a loja mais deliciosa da vida, né? Por eu ter essa relação com a Inglaterra. E o ponto de ônibus em que eu parava para poder ir para a escola era em frente à Selfridges. Então eu desenvolvi essa relação de admiração e tal. E aí, então, tem o documentário Mr. Selfridges, que é a história, né, do fundador, que era um americano, muito sonhador, louco bom, sabe? Esses loucos bons, assim.
E ele realmente motivava a equipe e tal. É a construção de uma marca, que é muito engraçado. Toda vez que a gente passa de manhã na Selfridges, tem alguém limpando o nome da Selfridges, assim, com tipo um bombril lustrando. Que legal. Então, uma história de cuidado, né? Eu, quando quero ver o que tem de legal do mundo, eu tento achar o que tem na vitrine da Selfridges. Eu sou uma Selfridges É uma instituição. Virgin. Fiquei com vontade de ver o documentário. É uma mais loja, ainda. e é engraçado que quando você anda em Londres, né? Você vê umas bolsas amarelas que a Forever tem a mesma coisa aqui, mas nem se compara. Que é a bolsa amarela, que é o ícone dele. Então você anda na Oxford, assim, e você vê aquela bolsa amarela, né, por toda parte. Mas é uma instituição e é uma história muito legal, porque ele era um estrangeiro na Inglaterra, propondo um modelo de negócio que ninguém na vida tinha proposto, né? Era então uma multimarca, né? Com uma forma de venda completamente distinta. E, enfim, é uma delícia. É uma série que já tá na sua 5ª temporada. Eu super recomendo. Legal. É uma série, tá né? no Netflix. Legal demais. Bem gostosa. E tem um momento das sufragistas inglesas. Então, eles fazem essa... Né, eles puxam um pouco da história. E aí, eu acho que é bem interessante. Super recomendo. Bom, eu tenho 2 dicas, na verdade. Um é um livro meu, porque eu acho que é até meio ridículo eu deixar de citar ele aqui nesse contexto. Mas tem um livro que eu adoro, chamado Lookbook, que é da Inês de la Fressange, que escreveu aquele livro A Parisiense. E é um livro delicioso, porque é um livro dourado e que tem vários looks e fala exatamente dessa coisa assim, da facilidade de você compor vários looks, mas looks muito... básico. Não, dentro da vida. Com peças básicas. Com peças assim, mais ou menos, que se intercambiam, né? E você vai fazendo, que eu acho que é bem a pegada que básicas eu considero. Não clássicas, talvez? Algumas clássicas e algumas básicas, porque às vezes esses conceitos podem se misturar também. Acho que tem peça básica que é clássica. Né? E tem peça clássica que é básica, né? Mas eu acho um livro delicioso porque ela tem exemplos, assim, tem a mulher vestindo várias roupas e te dá ideias, assim, peças-chave. É um livro bem prático e gostoso de ter. Mas é um pouco que você faz no seu também, né? No modo intuitivo. Mas é porque o modo intuitivo, na verdade, ele não é ele não nasceu como um livro, né? Ele virou um livro e as fotos do Hoje Vou Assim durante 6 anos ilustram esse livro. O que é uma vantagem, porque em geral... Aproveito para te fazer uma pergunta. Como é que você teve a ideia? Porque as fotos do Hoje Vou Assim são muito legais. Você tirava sempre na frente da agência e às vezes na frente de um... Peraí, tô falando torto aqui. Na frente de uma janela. De uma janela. Era sempre no mesmo fundo. Um dia eu cheguei na agência... E depois isso virou moda, mas é uma moda que você lançou, né? Eu participei de um lançamento de moda. Já existia esse movimento no mundo, mas eu não estava ligada nele. Era uma coisa meio zeitgeist, né? Um dia eu cheguei, eu estava no meio da minha viuvez, fazendo Para Francisco. O blog Para Francisco estava me fazendo muito bem. E eu estava numa fase em que vestir era um reencontro com a mulher, né? Depois da maternidade, depois da viuvez. Então eu percebi que eu fui consumidora compulsiva há muito tempo, né? E é aí que eu ia chegar no livro mesmo, porque eu acho que ele dá dicas, assim, de coisas que eu aprendi comigo depois que eu comecei a ter vontade de me vestir diferente em lugar de ficar enchendo mais de roupas do meu armário. Então era uma brincadeira que eu fazia na agência e todos os dias alguém topava essa brincadeira comigo, a gente fazia todo tipo. Tipo, tinha... Hoje eu tô morta, era eu como se tivesse sido atropelada, deitada no chão. A gente fazia de tudo, tinha eu plantando bananeira, né? E aí, o resultado disso é que são 6 anos de fotos muito coloridas. E quando o meu editor, que editou meu primeiro livro, falou, vamos fazer um livro de moda? Imagina, que eu tenho que falar sobre moda, porque eu não sou uma pessoa eu não sou uma entendedora de moda. Eu falo de moda do ponto de vista do consumidor, né? E o Moda Intuitiva é isso. Ele é um livro que eu chamo de um não manual de moda, porque fui eu aprendendo com o meu corpo a me vestir, né? Fazendo várias experimentações. Também, né? E dizendo assim, olha, para de pensar, porque todas as vezes que eu estive num provador, na frente de um espelho, sempre foi com muito prazer. E eu realmente recomendo a moda como um instrumento de autoestima, assim, de prazer, de alegria, de felicidade. Eu acredito nisso. Vai numa loja, fica 4 horas nessa loja experimentando roupa, não precisa levar nada depois. Ou leva uma coisa ou não. Mas brinque de boneca consigo mesmo. Eu acho isso muito positivo. E esse livro, ele tem muito conteúdo que eu compilei ao longo de um tempo, assim, de tudo que eu fui aprendendo e tal, que fala muito de autoestima, fala muito de
como você comprar melhor, mas não é uma coisa para dizer como. É para dizer, olha, eu achei esse caminho, mas você vai descobrir o seu. E eu lancei em 2013, depois edição ampliada em 2016, e é um livro que toda semana tem gente comentando comigo. É muito legal. Então, realmente... E eu pretendo fazer uma nova edição com uma surpresa perene lá dentro. Mas ainda não falei com o meu editor. Só que agora a gente já tá botando na roda, né? Porque eu acho que a gente tem que abordar essa questão da moda depois dos 40. Que eu acho bem bacana, assim. É isso. Toca pra Savassi? Toca pra Savassi. Direção e edição, Rodrigo James. Voz das vinhetas, Rose Xadê. Fotos, Márcio Rodrigues. Make, Bruno Cândido. Trilha, Flávio Guerra. O nosso site é www.asperennials.com.br e se você quiser falar com a gente, pode mandar mensagem pelo e-mail falecom@asperennials.com.br com 2 N's ou através das nossas redes sociais, no Instagram, @asperennials e no Facebook, /asperennials. Toca pra Savassi. Toca pra Savassi. Toca pra Savassi. Toca pra Paulista. Toca pra abrir a janela.